Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou o Segui aqui rumo à construção do mapa verso. Estamos na semana 6, aula 5. E agora, então, vamos dar continuidade ao que a gente viu a aula passada. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card aqui em cima. A gente estava falando ali de um método para construir rankings, que observava vários critérios, múltiplos critérios. Enfim, esse método, o nome dele é Prometi. A gente fez uma série de deduções ali, usando tabelas, algo bem didático, algo bem palpável, algo bem simples para você poder entender. E agora, então, a gente vai falar exatamente da fundamentação matemática. A gente vai ter um pouquinho mais de profundidade, porque o que você vai encontrar na literatura não é o que eu mostrei no vídeo anterior. O vídeo anterior é algo didático que eu construí ao longo de alguns anos para poder explicar o método. Mas é importante você ver o que eu vou mostrar nessa aula, porque, enfim, esse embasamento matemático vai permitir a gente fazer uma série de outras coisas em cima dele, tá? E é o que você vai achar na literatura também de referência, tá? Muito bem, então agora, pessoal, vamos finalizar aqui o Prometi. Basicamente, o Prometi, pessoal, todas aquelas tabelas bonitas que a gente estava fazendo ou falando da aula passada, elas consistem basicamente em fazer esse cálculo aqui, tá? Esse cálculo eu sei que tem gente que tem, digamos assim, não, não se sente tão à vontade, vamos falar assim, com notação matemática, mas qual que é a ideia? Vamos entender aqui, ó. Se a gente entender a ideia bonitinha, não fica tão complicado, tá? Então, isso aqui é a preferência, ó. Preferência no critério K, tá? Então, veja que eu tenho um critério C1, né? Eu tenho um critério C2, eu posso ter K critérios. Então, isso aqui é uma soma de preferências em K critérios, tá? De K até Q critérios aí, né? Ficou horrível isso, Q critérios, não dá para falar direito. Enfim. E a ideia aqui, pessoal, que eu vou calcular para cada alternativa, comparando com todas as demais, né? Essas preferências nos K critérios, vamos falar assim, fica melhor K critérios. E cada critério vai ter um peso. E aí você se pergunta, bom, mas o que que significa tudo isso, né? O que que está querendo dizer no final das contas? Então, esse cara daqui seria o π de A de I em comparação com A de J, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse, por exemplo, aqui, o projeto 1 comparado com o projeto 2, certo? Eu gostaria de saber qual é a minha preferência em relação ao do projeto 1 em relação ao 2. Eu vou olhar o critério C1, o critério C2 e o critério C3. Tá legal? E vou usar um peso. Vamos supor que, por simplicidade de cálculo, didatismo, né? Para ser didático, eu vou usar um. Então, o que que eu faria? Eu faria uma comparação de P1 com P2, certo? No critério C1, no critério C2 e no critério C3. E você vê que, no fim das contas, é mais vantajoso o P1 em relação ao P2. Por quê? Porque aqui ele teve mais um, embora ele tenha empatado nos outros dois critérios, certo? Isso considerando pesos iguais. Então, você pode, na verdade, pessoal, fazer isso para, digamos assim, para fazer essa conta. E por que que essa conta é importante? Porque aqui, como eu já mostrei, né, passo a passo, vai dar um, né? Então, a preferência P de K em relação aos projetos ficou horrível. Deveria ser em relação às alternativas, mas enfim, porque senão fica cheio de PPP, né? Fica PPP para tudo quanto é lado. Mas aí o que acontece? Você chega no valor um, como eu mostrei passo a passo aqui, ó. Agora tá ali o azulzinho. Poderia ter feito P1 em relação a P3, aí apareceu outro. Poderia ter feito em relação a P4, tá? E aí você vai estabelecendo quem que é preferível. O P1 é preferível ao P4? Sim, porque teve nota 1, nota 2. E aí o que acontece? Você poderia ter pego, pessoal, essa preferência, né? Você pode pegar ela e pode fazer uma soma, né? Então você veja o seguinte: o que que determina a sua escolha, né, de uma alternativa em relação às demais? Você vai pegar essa alternativa e vai comparar com todas as outras em todos os critérios. Então, esse cara daqui compara essa alternativa com todas as outras em todos os critérios.
Agora, se eu pegar esse cara e comparar em todas as alternativas, indo de 1 até N alternativas, eu vou descobrir o grau de preferência que eu tenho, ou o fluxo de entrada que a gente chama, né? Ou pelo menos o artigo lá matemático chama, dessa alternativa, desse projeto 1, tá? Então a ideia aqui, vamos imaginar uma eleição. Isso aqui, esse valor φ+, ele representa o quão preferível é essa alternativa P1 em relação a P2, em relação a P3, ou seja, seria a aceitação desse candidato. E se a gente fosse fazer a conta exata aqui, usando essas informações aqui, ó, 1, 2, 1, né? O que daria aqui? Eu faço essa soma, vai dar 4. Eu tenho aqui, na verdade, 4 alternativas. Eu vou fazer 1 sobre 4 menos 1, dá 3, dá 4 terços. Tá? Então, o φ mais do P1, desse projeto P1, dessa primeira alternativa, é 4 terços. Tá? Então, aqui, ó, vamos lá, retomando, né? Foi aqui essa soma que eu peguei. E eu fui mapeando ali o fluxo de saída, né? Muito bem. Agora, veja o seguinte, pessoal. Eu poderia ter pensado isso em relação a P2, por exemplo. Poderia ter feito o mesmo trabalho que eu fiz ali para P1, feito para P2, certo? A gente fez aqui, eu não vou ficar me repetindo. Então aqui eu pego esses valores que eu fiz passo a passo, usando aquelas nossas tabelinhas, né? Fica mais fácil do que usar as fórmulas, tá? Mas é a mesma coisa no fim, ok? É que na tabela fica mais didático. Então aqui, por exemplo, o φ mais do P2 daria 4 terços também, tá? Poderia ter feito isso para P3 em comparação, comparando com os demais projetos. O P3 aqui, se a gente for calcular, somando aqui, vai dar 3 dividido por 3, vai dar 1, né? Então o φ mais do P3 daria 1. E finalmente o P4, pessoal, se você for fazer a conta aqui, for fazendo passo a passo, você vai obter o valor de 5 dividido por 3, 5 terços, tá? E aí o que acontece? Você poderia pegar, na verdade, você poderia ter feito essa conta, ao invés de usar essas fórmulas todas, você poderia ter pego todas as tabelas que a gente fez da aula passada, somado a pontuação que você tinha, né, que a gente tinha obtido no final da aula passada, e dividido pelo número de alternativas, de projetos, que vai dar dividido por 3. E você teria o φ+, o que a gente chama de φ+. Tá? Isso aqui é o que está nos artigos científicos, tá, pessoal? É essa conta linda aqui que aparece, mas que você pode ter essa visão alternativa de interpretação usando tabelas que eu considero mais interessante, tá? E nunca vi ninguém argumentar ou construir o raciocínio assim. Eu construí, vi que deu certo, que era interessante, ficou mais interessante para explicar, tá? Ok, então veja o seguinte, pessoal. Eu estou colocando aqui essa questão da função de preferência, né? Que ela altera lá, enfim, vai alterando e tudo, que a gente mudava os rankings e tal, tá? Então isso aqui, se eu colocar essa função de preferência em que se der empate ou se perdeu é 0 e se ganhar é 1, como é que ficaria o nosso ranking? Isso aqui eu só estou recuperando a memória de como é que ficariam nossas tabelas, tá certo? Usando essa função de preferência, usando essa forma de dizer de pontuação, de atribuir pontuação. Então aqui eu peguei esses rankings que a gente tinha obtido antes e vou dividir por 3 aqui, tá? Que é o número de alternativas menos 1, certo? E aí eu vou ter aqui, um cuidado, só voltando aqui um pouquinho que talvez não tenha ficado claro. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, deixa eu pensar o seguinte, a gente calculou aqui por que eu devo escolher uma alternativa em relação às demais. Esse próximo passo é por que eu devo escolher as outras alternativas ao invés dessa? Então, como é que está mudando aqui, ó, pessoal? Eu vou calcular todas as alternativas comparadas à de referência. E aí, pessoal, o que acontece? Eu inverto essa tabela aqui, tá? Essa tabela daqui, ó, é por que eu devo escolher o P2 ao invés de P1. O P2 é melhor do que P1? Esse é o ponto aqui, tá? Então aqui eu troquei isso aqui e estou analisando, na verdade, a ordem é diferente. A ordem é, será que essa alternativa é melhor do que P1?
Então, esse ranking aqui é bom você não ir bem. Como assim? Por quê? Porque ele é um ranking negativo. Se tem muita alternativa que é melhor que esse cara vai ficar com uma pontuação alta. Então, por exemplo, se P2 é melhor que P1, o P1 vai ganhar mais um. Ó, tá vendo o P1 ganhando um monte de mais um? Por isso que aqui tá em vermelho. Porque é ruim você ganhar pontuação. Significa que o outro ganhou de você, tá? É só isso. Então aqui, ó, onde tá vermelho significa ruim, tá, pessoal? O P4 aqui foi mal no critério C2. E aqui, o P3 foi muito mal no critério C3, tá? Feita essa conta, pessoal, eu posso juntar. E agora o que você tem que tomar cuidado? Em princípio, o P1 foi bem, porque ele tirou 5. O P2 foi. E o P3 foram bem, porque eles ficaram em segundo lugar. Mas, na verdade, esse valor aqui não é tão legal assim, não. Por quê? Porque ele é o φ menos. O que é φ menos? É a rejeição. É por que eu devo escolher outra alternativa ao invés dessa de referência, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega por que as pessoas gostaram, a aceitação, né? Que é o φ mais, menos a rejeição. Então, quanto melhor você foi na rejeição, pior você foi na verdade, tá? Então, o que você faz? Você pega essa pontuação do φ mais, menos a pontuação do φ menos, e isso vai te dar uma pontuação, pessoal, que é a pontuação final, olhando a rejeição, que é φ menos, e olhando a aceitação, que é o φ mais, tá? Isso é bom para eliminar empates. Então, isso aqui é o que a gente chama de prometi 2. O prometi 1 é só o cálculo do φ mais. O prometi 2 engloba esse cálculo de rejeição para evitar empates entre as alternativas. Fica muito mais difícil de haver empates entre alternativas, tá? E com isso, então, pessoal, a gente chega num ranqueamento, tá? Que é interessante aqui, ok? E aqui, no caso, pessoal, esses são os equacionamentos que são necessários para chegar. Mas você pode ter chegar no cálculo do φ mais e do φ menos do Prometi 2. Tá? Esses são as fórmulas que estão por trás daquela coisa de tabelinha, compara. Mas o raciocínio é muito mais simples usando aquele comparativo, usando tabelas. Mas esse aqui é um embasamento matemático, formulário matemático que existe por trás do Prometi 2, que é o φ, que é igual a φ mais menos φ menos para cada alternativa, tá? Ok, e aí, pessoal, o que eu gostaria de comentar com vocês? Você pode usar essa visão alternativa de usar tabelas, que você chega no mesmo lugar que eu cheguei. Tem o passo a passo, lembrando que na descrição do vídeo tem todos os materiais, você pode retomar, rever, enfim. E você poderia utilizar outras formas de preferência, né? Eu usei essa com 0,1, mas eu poderia ter usado também, pessoal, um certo deslocamento aqui, né? Usar um valor de referência a partir do qual vira 1. Ou usar um valor gradativo, né? Como se fosse uma rampa aqui, né? Enfim, tem várias outras formas. Poderia usar um degrau, poderia usar patamares. E aí depende do contexto que você está utilizando, cada função de preferência vai ter sua justificativa. Aqui um patamar deslocado a partir de um certo valor de referência, ou uma sigmoide, né, que não é igual a uma linear, mas ela vai tendo enfim, tem uma outra forma ali de crescimento, diferente dessa reta, tá? Enfim. Então, pessoal, você pode ter várias formas de comparação par a par. E é isso que está por trás de todas essas contas das tabelas. O truque é sempre compare alternativas no mesmo critério. E sempre que for fazer a comparação, tenha a função da preferência bem estabelecida. Como é que vai ser? Ah, é pior? É empate? Então é 0. Ah, é melhor? É 1. É isso que está por trás desse método, certo? Por isso que, usando tabelas, isso fica mais claro, mais fácil de entender, certo? Então, coisas importantes para vocês lembrarem do Prometi, tá? Ele vai sempre olhar par a par em um certo critério. Isso vai eliminar o problema de escala. Ah, eu vou comparar alternativas, só que tem vários critérios. É dinheiro, tonelada, consumo de energia, enfim. Não tem problema, porque você compara as alternativas entre elas na mesma escala, tá? Você pode, inclusive, usar qualitativos e quantitativos, critérios
muito diferentes, escalas diferentes, totalmente arbitrárias, enfim. Então, não tem problema, tá? A determinação das funções de preferência, né, o tipo, aí depende da natureza do critério, como eu já mencionei. Então, você pode ter patamares tecnológicos, índice de maturidade, que aí tem aquele shape assim, né? Enfim. E aí depende do contexto, tá? É um pouquinho mais complicado. Mas para uma primeira abordagem, se você tiver dúvidas, sempre usa esse mais simples aqui, tá? O 0 a 1, ok? Também dá bons resultados. A determinação dos pesos, você pode usar vários cenários de pesos, ou você pode fazer entrevista com as pessoas que vão tomar a decisão para chegar nesses valores, tá? O peso de cada critério. E por último, você com ele consegue obter uma ordem das alternativas, um ranqueamento. Aqui tem um paper que mostra aplicações em diversas áreas para seleção de projetos ambientais, enfim, para seleção de ranqueamento de motores de veículos. É, aqui tem, digamos assim, problemas de manuseio com rejeitos nucleares ou com restos nucleares. Enfim, aí tem muitas coisas interessantes aqui, tá? Que são ilustram. Não é só ele é um método maluco que ninguém usa para nada. Aqui tem diversas aplicações já feitas há muito tempo, tá, pessoal? Coisas estabelecidas, eu diria. Ok? Aqui tem o software gratuito, mas vocês não precisam se preocupar porque na próxima aula eu vou mostrar como é que vocês podem fazer isso em Python. Então vocês não precisam baixar, é só para dizer, olha, existe, se vocês quiserem lá, né, para Windows apenas. No meu Python lá Colab eu rodo em qualquer sistema, enfim. E também é de graça. Veja que a versão gratuita é restrita lá no site, tá, pessoal? Ok, então aqui é só para finalizar, tá, pessoal? A gente conseguiu vencer essa análise visual que a gente tinha feito, na verdade, não era muito útil. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar agora pegar essa análise visual e mostrar como é que eu posso fazer isso para muitos critérios, né? Claramente, se eu fosse fazer desenhos usando como eixos os critérios, isso ficava esquisito, não dava para entender muito bem, ou não dava para ter uma boa interpretação. E aí, qual que é o truque agora, pessoal? A gente vai fazer uma coisa que a gente chama de projeção 2D de um espaço n-dimensional, onde n é o número de critérios. Então você imagina que o número de critérios determina a dimensão da sua tomada de decisão. Você tiver 10 critérios, você está no espaço 10-dimensional. No espaço 10-dimensional ninguém consegue enxergar, não que eu saiba, pelo menos. E aí o que acontece? Você vai ter que fazer uma projeção num plano, num papel. Isso é o plano que a gente chama, ele chama aqui o artigo aqui de plano Gaia, tá? Pelo menos o pessoal que concebeu o Prometi. Isso aqui é um plano Gaia. Vamos dar um zoom nesse plano Gaia. O que é o plano Gaia, pessoal? Você vai ter os eixos aqui, que são os critérios. Então deixa eu mostrar aqui, ó, você vai poder enxergar como é que estão os critérios, tá vendo os critérios aqui, ó? E como é que estão as alternativas localizadas em relação a esses critérios, pessoal? Tá vendo? Ah, sim, e uma coisa importante, esse vetorzinho aqui vermelho, ele indica qual é a direção de melhor tomada de decisão. E é por isso que o projeto 4, ele está muito bem ranqueado, porque ele está nessa direção, tá? Depois vem o projeto 2, aqui, depois o projeto 3, e por último o projeto 1, porque ele vai mal em todos os critérios. Na verdade, ele não vai bem nessa direção de melhor, que melhor assimila todos os critérios. Ele vai muito bem no critério C2, mas infelizmente o critério C2 é quase que diametralmente oposto a ir bem no ranking, a ser bem ranqueado, tá? E aí só para vocês verem, pessoal, que essa projeção no espaço dos critérios não tem nada a ver com esse plano Gaia. Isso aqui é uma análise principal de componentes, que nada mais nada menos que eu peguei uma coisa que estava no espaço é, 3, de 3 critérios e projetei num plano bidimensional, usando aí cálculo de autovalores. E isso aqui é muito importante, pessoal, porque indica que a aderência entre esse gráfico, a análise gráfica que eu faço de critérios e alternativas, com o que de fato vai me fornecer a relação de ranqueamento, é quase que perfeita. Seria perfeita se fosse 100%, mas aí, enfim, tá perfeita. Acima de 70% a gente usa o gráfico para fazer análises.
importantes e interessantes, abaixo disso fica pouco confiável, tá? Então aqui você tem, enfim, uma série de análises bacanas e interessantes que você poderia ter feito, tá? Aqui eu estou tentando mapear, vocês veem que não tem nada a ver esse espaço dos critérios, ou critério C1 e C2, eles não estão muito aderentes com o ranking final e com esse plano final. Mas esse plano Gaia aqui, ele está aderente com o ranqueamento final, tá? E um pouco o ranking que é estabelecido através dos critérios C1 e C3, ou o mapeamento que é dado por esse, está muito próximo do ranking final, né? Enfim, então aqui está o ranking final usando um comparativo do ranking final com o plano Gaia, né? E aí tá bonitinho. Dá para ver perfeitamente que essa análise que eu tinha feito antes com rabiscos aqui, agora tá bonitinha, tá compatível, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, último lugar, porque, enfim, essa é a direção da melhor tomada de decisão, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, finalmente vamos botar a mão na massa, vamos fazer o nosso prometi em Python, pessoal. Agora sim, vamos sair digitando, colocando a mão na massa, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!